A Polinésia é uma vasta região do Oceano Pacífico, composta por mais de 1000 ilhas que formam um triângulo entre o Havaí, a Nova Zelândia e a Ilha de Páscoa. O nome Polinésia vem do grego e significa muitas ilhas. Essa região é habitada por povos de origem austronésia que compartilhavam características culturais, linguísticas e genéticas semelhantes. As principais ilhas do território polinésio incluem Havaí, Tahiti e Polinésia Francesa, Samoa e Samoa Americana, Tonga, Ilhas Cook, Ilhas de Páscoa e Nova Zelândia. Boa noite, pessoal, tudo bem? A minha parte, então, do trabalho, nós vamos falar sobre a beleza das mulheres lá na Polinésia. A beleza das mulheres na Polinésia está ligada à força de expressão e à conexão com a natureza. A pele bronzeada dessas mulheres é o resultado do clima tropical onde elas residem. Seus cabelos longos e escuros são outra marca registrada dessas mulheres. Esse resultado se deve ao fato de que elas hidratam seus cabelos frequentemente com óleo de coco e óleo de monói, que é uma mistura do próprio óleo de coco com o óleo de uma flor chamada tiaré. Inclusive, existe uma curiosidade muito interessante sobre essa flor, pois quando as mulheres estão solteiras, elas usam a flor na orelha direita e quando estão casadas é usada na orelha esquerda. Na Polinésia, o corpo forte, mais cheinho, ele é muito valorizado, pois a força e vitalidade elas estão dentro da visão daquilo que é bonito para os polinésios. A dança tradicional dos polinésios também se engloba dentro desses aspectos, pois contam histórias e demonstram emoções. Ainda sobre a beleza dessas mulheres, é importante destacar que elas prezam muito pela conexão com a natureza, e desta forma elas fazem muitos banhos com ervas, frutas, flores e máscaras faciais. Também são utilizados por elas. De acordo com os polinésios, a sua beleza é uma celebração da natureza. Boa noite, meu nome é Ana e vou falar sobre os costumes polinésios. Aqui a gente tem tatuagem. A tatuagem era vista como uma forma de arte corporal e uma expressão cultural. Era uma forma de diferenciar as tribos e os indivíduos dentro da sociedade, além de carregar um significado espiritual e histórico. Por terem o mar como parte fundamental da sua cultura e história, muitos dos desenhos eram inspirados em criaturas como tubarões, tartarugas e arraias. Esses animais eram frequentemente representados em desenhos na pele para simbolizar força, proteção e coragem, qualidades que eram altamente valorizadas pelo povo. Também temos a dança e a música, que são formas de expressão artística, social e espiritual, utilizada em cerimônias religiosas e em celebração. A hula, que é mundialmente conhecida, é uma forma de arte onde eles combinavam o movimento das danças com o conto das histórias. Os instrumentos musicais tradicionais são os tambores, as flautas, que eram feitos de materiais naturais, como madeira, bambu e concha. Rituais e cura. Costumes polinésios onde os curandeiros utilizavam uma variedade de plantas tradicionais para tratar doenças e ferimentos. Os rituais de purificação, como banhos de mar e defumação com ervas sagradas, eram utilizados para remover energias negativas e restaurar o equilíbrio espiritual. Um dos costumes polinésios é que eles eram exímios navegadores capazes de viajar longa distância no Oceano Pacífico, utilizando conhecimento de navegação estelar, correntes marítimas e padrões climáticos. Eles construíam canoas de grande porte capazes de transportar pessoas e animais e suprimentos para longas viagens. As viagens marítimas desempenhavam um papel fundamental na expansão da cultura da Polinésia pelas ilhas do Pacífico. Bom, eu vou falar um pouco das crenças também. Acreditavam que os ancestrais continuavam a desempenhar um papel ativo na vida dos descendentes, oferecendo uma proteção e orientação e até mesmo vindo a interferir em assuntos do cotidiano, em que tinha oferendas e orações com o objetivo de manter um relacionamento harmonioso com os espíritos ancestrais. Bom,
Na crença da Polinésia, a gente tem o maná, que é um conceito central na espiritualidade, que representa uma força vital que permeia o universo e reside em todas as coisas. Acredita-se que a maná podia ser aumentada ou diminuída por meio de ações, rituais e interação com o mundo natural. A conexão com a natureza era sagrada, como o oceano e a terra sendo fontes vitais da vida. A saúde era vista como um estado de equilíbrio entre o corpo e a mente e o espírito. Acreditava-se que as doenças podiam ser causadas por fatores físicos, emocionais, com a influência de espíritos malignos ou desequilíbrio da maná. Política na Polinésia. A Polinésia ela é um território que pertence à França, porém parcialmente tem a sua própria autonomia, mas ainda assim segue a legislação francesa. O presidente da Polinésia ele tem como papel chefe do governo, onde ele atua implementando políticas na área da saúde, educação, do bem-estar da sociedade, e principalmente com o foco em especial no desenvolvimento econômico. Economia da Polinésia. Depende muito do turismo, onde voltou a crescer após a pandemia do Covid-19. Além disso, cerca de 30% do PIB vem enviado do dinheiro da França, onde metade desse dinheiro é usado para responsabilidades do governo local e a outra metade para o governo francês, para serviços como saúde, justiça e educação. Boa noite, o meu nome é Felipe e eu vou comentar sobre a linguagem e o sistema educacional nas Ilhas Polinésias. O idioma oficial das Ilhas Polinésias é o francês e o tahitiano, porém também é muito falado o samoano, o tongonês, o maori e o havaiano. Também, pela região de todas as ilhas, é encontrado muitos outros dialetos, dependendo muito pela cultura local e a origem do povo de cada ilha. Nas Ilhas Polinésias, o sistema educacional é muito influenciado tanto pela cultura local quanto pela influência dos colonizadores, como principalmente a França e o Reino Unido. Na maioria das ilhas, o sistema é constituído por escolas públicas e privadas, seguindo as diretrizes internacionais, mas também, claro, tendo muita influência na cultura local e nas leis locais. Por seguir as diretrizes internacionais, o ensino primário ele é obrigatório em todas as regiões das ilhas. O ensino médio e superior também é oferecido, porém pela falta de infraestrutura em algumas ilhas e a dificuldade de locomoção das pessoas para outras ilhas, acaba fazendo que muitos jovens acabem encerrando seus estudos com 11 ou 12 anos de idade apenas. Mesmo com toda essa falta de infraestrutura e dificuldade de locomoção, as Ilhas Polinésias encontram uma taxa de alfabetização muito alta do que muitos outros países muito mais bem estruturados, inclusive o Brasil. Essas taxas chegando até 98% de sua população alfabetizada. Muitos desses dados se dão por conta da França dar um alto investimento na educação no país. Sendo assim, a Polinésia Francesa acaba tendo os mais altos níveis de alfabetização, qualidade de vida e PIB per capita de todas as ilhas. Muitos dos alunos que escolhem fazer uma educação superior acabam saindo das ilhas, escolhendo fazer em países como a França, Nova Zelândia ou outras nações do Pacífico. Mesmo assim, em algumas ilhas, universidades disponibilizam cursos de graduação, pós-graduação, formando profissionais principalmente na área da saúde, das ciências e da educação. Os povos polinésios estão inseridos em um contexto cultural, social e econômico marcado pela dualidade entre a tradição e a modernidade. Vivendo em uma região vasta do Oceano Pacífico, sua identidade é profundamente enraizada em costumes ancestrais, mas também influenciada por fatores externos como colonização, globalização e turismo. Boa noite, meu nome é Emily e eu vou falar um pouco das curiosidades da Polinésia. Uma delas é que é a capital das pérolas negras, então as lagoas quentes e límpidas são os berços da formação das pérolas mais raras do mundo de coloração escura. A maior parte das pérolas tem origem na ilha de Manihé, que é a maior produtora do mundo. O processo natural ocorre quando um grão de areia fica preso em uma ostra específica e, como forma de proteção a esse corpo estranho, a ostra começa a criar camadas ao redor dele e então a pérola começa a se desenvolver.
Outra curiosidade da Polinésia são as flores, que estão presentes em toda parte. As flores polinésias são simbólicas e expressam até mesmo o estado civil das mulheres, dependendo do lado da orelha em que elas estão colocadas. Uma dessas flores é a Tiare Tahiti, que é encontrada nos colares dos turistas e que representam boas-vindas. A mais conhecida e rara é a Tiare Apetahi, que, segundo as lendas, segundo a história, ela nasceu depois que uma mulher teve seu coração partido ao não poder se casar com o filho do rei. Outra curiosidade da Polinésia também é o filme Moana, que se passa em território polinesiano. A animação se passa há cerca de 2.000 anos na Polinésia e também retrata bastante as crenças e culturas dos povos, como as tatuagens presentes no corpo do personagem Maui, ou também a vestimenta da Moana, que é bem característica da região, e também tem ali a crença dos deuses, que é muito presente na região. Olá, meu nome é Fernanda e eu vou comentar sobre a gastronomia da Polinésia. Ela, além de ser uma região paradisíaca, conhecida não só por suas paisagens incríveis, mas também por sabores únicos que misturam tradição e ingredientes naturais. A culinária é fortemente influenciada pelos recursos locais, como peixes frescos, frutas tropicais e raízes como o taro. Um dos pratos mais icônicos é o poisson cru, que lembra um ceviche. É o peixe cru marinado no limão e no leite de coco. Outro prato muito popular é o kalua pig, um porco assado lentamente em um forno subterrâneo chamado imu. E o resultado é a carne extremamente macia e defumada naturalmente. Eu devo mencionar também as frutas tropicais, como a banana, o abacaxi, o pão-fruto, que fazem parte de várias receitas, desde acompanhamentos até sobremesas. A culinária da Polinésia é um reflexo da sua cultura e conexão com a natureza. O direito na Polinésia. Apesar de ser um conjunto de ilhas paradisíacas, cada território tem sua própria legislação, misturando influências tradicionais e sistemas modernos. Muitos países da Polinésia, como Tahiti e Samoa, seguem modelos jurídicos baseados em sistemas coloniais, como o francês e o britânico. Mas o mais interessante é que em diversas ilhas o direito costumeiro, ou seja, baseado em costumes locais, ainda tem um papel fundamental. Por exemplo, em Samoa, os líderes das aldeias chamados matais têm grande influência sobre a justiça comunitária. Eles resolvem disputas e aplicam sanções baseadas na tradição do povo samoano. Outro ponto curioso é a relação com a terra. Em muitas ilhas, a posse de terra é comunal, ou seja, pertence à família ou grupos, e não pode ser comparado ou vendido livremente, algo bem diferente do que estamos acostumados. O direito na Polinésia é um equilíbrio entre tradições e modernidade, respeitando a cultura local ao mesmo tempo em que adota normas internacionais.